Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 4 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 23 minutos, no Brasil, 17h23. Eu estou no gráfico semanal, justamente porque amanhã, né, na virada da VWAP de domingo para segunda-feira, a gente vai ostentar, muito provavelmente, mais um corpo real comprador aqui, avançando em direção à upper do nosso canal de Keltner no semanal. Lembrando a vocês que a última vez que a BTC migrou para a banda superior do canal de Keltner, ela deu esse show aqui, ó, catapultou de 8 e pouco em direção a 64 mil dólares. Não subestimem a migração da BTC para a banda superior do canal de Keltner no semanal. Aqui no Squeeze, ó, a gente está abrindo a segunda barrinha ondulacional compradora, a última amplitude ondulacional compradora no semanal aqui, no Squeeze semanal. A BTC catapultou exatamente de 40 mil para 69 mil. Exatamente, 39 mil para 69 mil. Então, uma movimentação muito interessante. Agora, no gráfico de 4 horas, vocês vejam a força gravitacional da VWAP semanal. A gente estava desenhando aqui uma grande figura triangular no 4 horas, com fundos ascendentes, topos descendentes. Chegou a rolar uma explosão ascendente que fez a BTC bater na máxima em 23.587. Rapidamente ela voltou para o patamar da VWAP semanal e agora a gente segue acumulando. No intraday, a BTC deu outro show, né? Deu bons trades, fecharam os sinais no copy trade rapidamente com lucro no bolso dos assinantes, voou para a VWAP, olha aqui. Depois estressou a upper, voltou em direção à VWAP e aí foi só alegria para os assinantes da sala e do copy trade. E aqui no nosso squeeze, no gráfico diário, vocês vejam que o nosso alvo em direção a 25 mil dólares, que vai ser o target final da nossa onda 3, segue vigente. A gente está desenhando aqui meio que uma figura triangular que vai explodir para 25 mil, formar um pullback e depois explodir para 30 mil dólares. Na seara fática, a Casa Branca publicou um relatório com uma agenda de audiências públicas, porque eles alegam que estão preocupados com as criptomoedas, que está mostrando mais musculatura e parece que não reage às políticas macroeconômicas do Fed. Pelo teor da declaração da Casa Branca, ao que parece, eles esperavam uma desidratação do mundo cripto e não uma nova pernada com muita musculatura, que é o que está acontecendo. E eles programaram uma série de audiências públicas para poder criar salvaguardas para os usuários num eventual crash. Então tem aqui toda uma agenda em que eles vão tratar da Celsius, da FTX, do caso Sam Bankman-Fried, que está na justiça. E vocês vejam o quão o quão subestimada foi a movimentação cripto das últimas semanas pelos gestores da política macroeconômica norte-americana. O Fed levando a taxa básica de juros para um patamar acima de 5%, eles acreditavam que haveria uma desidratação do mundo cripto. E não é o que está acontecendo. O mundo cripto segue avançando e ganhando musculatura. E num cenário de inflação persistente, com um aumento brutal no número de novas vagas de emprego, a economia norte-americana bombando, só em janeiro mais de 500 mil de novos empregos foram criados, e o mundo cripto se vê diante de uma nova pernada impulsiva com muita musculatura. É muito interessante a reação meio que de espanto da Casa Branca. E o Comitê Bancário do Senado norte-americano agendou uma audiência pública sobre o Crypto Crash da FTX. Vamos ver como vai se desdobrar mais esse evento político envolvendo criptos. E a União Europeia, que ficou para trás na primeira revolução digital, já que a Web 2 não teve muita participação da União Europeia. As Big Techs, as gigantes, né? Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Facebook, Alphabet, Google e Baidu, Alibaba, são, em sua maioria, americanas e chinesas.
as Big Techs não existe uma Big Tech europeia. Eles efetivamente ficaram de fora da primeira revolução digital e não querem ficar de fora da segunda revolução digital, que é a chegada de um novo patamar de inteligência artificial. Mas, pelo que os analistas estão dando conta, a União Europeia está correndo atrás, mas parece que, mais uma vez, eles devem ficar para trás nessa segunda revolução digital, que vai ser a chegada da inteligência artificial, que quando aportar na Web3, o padrão de inteligência artificial vai escalar para um outro nível. O ChatGPT da OpenAI é o primeiro degrau para avançar em direção a provedores descentralizados de informações que vão alimentar as blockchains, elevando o padrão da inteligência artificial para um patamar nunca antes imaginado. Não subestimem as interfaces de inteligência artificial rodando em blockchain, como é o caso da Agix, que eu me reporto diuturnamente. E o Fed agora, diante da pressão na criação de novos empregos, vê o aumento da taxa básica de juros para um target ligeiramente acima de 5%. Eles estavam meio que sedimentando um patamar de 5%, porque imaginaram que a economia iria arrefecer, só que a economia ligou o banzai para o Federal Reserve e segue bombando. E os Estados Unidos abateram o balão espião chinês na costa das Carolinas. E o artefato está sendo enviado para o Pentágono para investigação. Enfim, gente, o conflito russo-ucraniano também segue escalando em termos de gravidade. A BTC segue orbitando o patamar da VWAP semanal. Tá bonito de ver. Já já vai abrir bons trades, mesmo na madrugada, porque quando ela começa a orbitar aqui o patamar da VWAP semanal, é porque vem uma movimentação. Isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede o esporro. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC no diário. Ficou maravilhoso o gráfico. Tá bom? E fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.